amazônica. Na praia, no campo, na montanha e na cidade. Roberto Matias, a hora da verdade. Variedades, utilidade pública, dicas, destaques, momento com Deus e muito mais. Roberto Matias, a hora da verdade. Mais uma vez estamos aqui nessa programação especial para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Eu quero que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, e nós passamos aí mais uma vez uma semana meio atribulada nas reportagens, aí, noticiários, né? Nós vimos aí que realmente o presidente da República acabou se envolvendo em situações terríveis aí com o meio ambiente, e aquelas queimadas, né? Aquela coisa que aplicaram ali, que ninguém sabe de onde está surgindo, mas está sendo investigada, e a nossa floresta, tentando destruir a nossa floresta amazônica. E eu quero aproveitar falando deste assunto, eu quero já começar essa programação, já analisando essa situação toda que veio aí. Teve também o presidente lá da França, né, o Emmanuel Macron, e que entrou, mas é louvável a preocupação dele de entrar também aqui no país, de intervir aqui nessa situação, porque também a França é uma parceira aliada nessa situação. Mas a forma que foi conduzida, a forma em que ele adentrou nessa situação, essa forma que não poderia ser daquela maneira. Eu creio que a política tem que ficar fora, ela tem que ficar do lado da diplomacia. Então, eu quero aqui, primeiramente, já dar uma nota aqui negativa. Eu quero começar com a nota negativa hoje, que é a nota 0, primeiramente, para aqueles que promoveram essas queimadas, tá certo? Essa destruição da floresta, para o desmatamento da nossa floresta amazônica, aqueles que são os promotores. Eu quero dar um 0 para vocês, e junto com esse 0 para vocês, eu quero também, pela forma que o presidente da França também entrou politicamente, eu quero também dar esse 0 para vocês. E a nota 10 é para todos aqueles que se levantaram favorável à nossa floresta amazônica. Todos aqueles que têm lutado, que têm buscado fazer um projeto para salvar a nossa Amazônia, todos falam que é o pulmão, né? Já falaram que é o pulmão da nação, é o pulmão do mundo. Tá certo que pode ser até o pulmão do mundo, mas o verdadeiro pulmão do mundo, para quem estudou um pouquinho, não precisa nem estudar muito, já no primeiro, no segundo grau, já começa a aprender que as nossas águas, né, as algas marinhas, as nossas águas, é que verdadeiramente são o pulmão do nosso mundo, né? Porque ela gera oxigênio e não consome tanto oxigênio. Porque quando nós pegamos aí a parte vegetal, né? A parte vegetal é maravilhosa e tudo, mas ela gera e depois ela também consome. Então, mas nós não queremos entrar nesse detalhe, porque hoje também nós vamos ter uma entrevista aqui com um ambientalista, com alguém que está militando, trabalhando na prefeitura, e nós vamos também, ele vai esclarecer também no decorrer desta programação. E eu quero já agradecer a sua audiência. Continue conosco, porque nós temos muitas coisas aqui. Nós teremos ainda destaque, dicas, utilidade pública, entrevista e depois, ao final, momento com Deus. Momento Destaques. Em 1934, na cidade de São José dos Campos, nascia o Éden Lab, instituição cristã filantrópica que trabalha pelo bem-estar da família de baixa renda. Atualmente, o Éden Lar atende 322 crianças das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e conta com 2 unidades, da Vila Maria, que atende 200 crianças,
e do Jardim Satélite, atendendo 122 crianças. Além da escola infantil, dentro de um projeto pedagógico pré-aprovado pela Secretaria de Educação e Cidadania das 2 unidades, contam com 5 refeições diárias, oferecem aulas bíblicas, iniciação musical e artes visuais. Toda a atividade é conduzida por 28 voluntários diretores e conselheiros, cerca de 60 funcionários e perto de 20 voluntários para outros trabalhos. Em comemoração aos 85 anos, estamos com um novo desafio, dependendo do final do processo de autorização do poder público. O Éden Lar de Idosos, localizado no bairro de São João, que pretende atender 18 idosos. Apesar de não contarmos com recursos garantidos, existimos até hoje, graças ao compromisso e dedicação de pessoas que nos auxiliam financeiramente, tudo sob as bênçãos de Deus a quem servimos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o Éden Lar de perto. Éden Lar, amar e cuidar. Tudo bem? Nós estamos aqui hoje participando do Café da Manhã na Praça. É aqui no Floradas, a Praça José Rodrigues, né, que foi batizada há um ano atrás com esse nome. E a gente reúne toda a comunidade aqui para fazer o café da manhã. Então cada um traz um bolo, um suco, um café, um chocolate quente. E a gente vai conhecer os nossos amigos, conhecer os nossos vizinhos. Isso tem dado um resultado muito bacana aqui. Já faz um ano que a gente está com esse trabalho aqui. Trabalho muito bacana porque a comunidade começa a se conhecer, saber quem é do bairro, isso traz mais segurança, traz mais amizade e a praça está sendo utilizada. Praça realmente aqui muito bonita, né? E a gente precisa ocupar a praça e é uma maneira que a gente encontrou de ocupar a praça aqui fazendo esse café da manhã. Da próxima vez você também é o nosso convidado, venha tomar um café da manhã com a gente aqui. Tá aí uma grande iniciativa que merece destaque. Eu quero parabenizar aqui a comunidade do Floradas, do nosso bairro Floradas de São José, e também ao nosso vereador Sérgio Camargo por essa iniciativa, que é uma iniciativa que partiu da comunidade. A comunidade que faz tudo, a comunidade que realiza, né, esse evento, e depois que começaram a realizar, né, há um ano atrás, muitas coisas boas aconteceram ali, e agora a questão da segurança, na questão da manutenção da cidade, e eles estão de parabéns. E agora a nova conquista, que é o sistema LED, está sendo todo instalado ali, naquelas 3 praças ali no Floradas, e vai ficar muito bom, vai melhorar a segurança, e eu quero conclamar aqui também os outros bairros, que isso sirva de exemplo para os outros bairros, para que possa também realizar essas ações comunitárias, principalmente como o café da manhã, né, que é realizado e organizado pela própria comunidade, e o vereador participa. Eu acho que é muito importante isso, e eu quero deixar aqui registrado nossos parabéns a todos que participam. Momento Dicas. Eu continuo com a dica aqui do livro Caminhando na Maravilhosa Luz, de autoria do pastor Roberto Matias. Esta obra nasceu do Seminário de Formação Doutrinária Bíblica, ministrado pelo autor em igrejas da região. Ele tem uma leitura acessível, de fácil compreensão, destacando assuntos como plano de salvação, batismo, cartas às igrejas do Apocalipse, dons espirituais, bibliologia, a visão missionária da igreja, bem como também a atuação da igreja na sociedade. Já está à venda nas principais livrarias da região, ou então você pode entrar em contato através do WhatsApp 12991 5611-585. Livro Caminhando na Maravilhosa Luz. Quero deixar também aqui a nossa revista eletrônica Vale Gospel Notícias, que é www.valegospelnoticias.com.br. É a primeira revista evangélica online da região. Lá tem roteiros de igreja, testemunhos, informações, eventos, atualidades e muito mais. www.valegospelnoticias.com.br. Você pode também anunciar, você pode enviar as suas matérias e também a sua agenda.
através do WhatsApp 999-156-1185. Momento Utilidade Pública. Hoje eu quero falar na utilidade pública aqui, uma dica para vocês na utilidade pública, que nós teremos no dia 6 de outubro próximo a eleição do Conselho Tutelar de São José dos Campos. Hoje nós temos aí 3 conselhos, né? E serão eleitos 15 conselheiros, 5 para cada conselho. E brevemente nós teremos aqui uma entrevista com a coordenação lá do Conselho Tutelar de São José dos Campos e também alguns conselheiros, ex-conselheiros que já passaram ali pelos nossos conselhos e também alguns candidatos que estão pleiteando a vaga de conselheiro tutelar. Apesar de ser facultativo, é uma eleição facultativa, eu quero dizer para você que é muito importante. O Conselho Tutelar tem participado de muitas decisões, tem ajudado a cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então é muito importante você sair da sua casa no dia 6 de outubro e participar da eleição do Conselho Tutelar. Isso também é cidadania. Momento de entrevista. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que nós aprendemos a admirar, nós conhecemos não há muito tempo, mas temos trabalhado juntos aí, né, em várias situações, através do Legislativo, através do Executivo, e nós estamos aqui hoje que gentilmente recebeu o nosso convite, que é o engenheiro Ronaldo Madureira. Ele é diretor de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e veio dedicar o seu tempo para trazer alguns esclarecimentos nesta semana, que foi tão tumultuada no meio ambiente, né, engenheiro? Bom, tudo bem? Tudo bom, prazer estar aqui, Roberto. Acho que é uma alegria muito grande, né, participar desse bate-papo com você, com a comunidade, né, a Rádio TV Imprensa, e para a gente trocar umas ideias e falar sobre a questão ambiental, sobre a educação ambiental, sobre o papel das árvores, né? Acho que é importante também pensar não só no cenário nacional, que também é importante, claro, mas no que a gente pode fazer aqui na nossa São José dos Campos e o que a gente tem feito. Inclusive as grandes decisões, os grandes projetos, eles nascem na cidade, nos municípios que nascem. Eles nascem no município e depois são estendidos a nível estadual e a nível nacional, não é isso? Perfeitamente. Então, Madureira, eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, que eu tenho certeza que veio a brilhantar mais aqui, que veio trazer esclarecimentos acerca do meio ambiente, acerca dos procedimentos das pessoas também, dos comportamentos também das pessoas com relação ao nosso meio ambiente. E há quanto tempo você já está na prefeitura? 2 anos e meio aí, construindo junto com os colegas, né, com o prefeito, com os outros secretários, diretores e chefes, né, a ideia de uma cidade cada vez mais sustentável, né? Isso mesmo. E nós vemos aí que na cidade, né, a manutenção da cidade, por exemplo, hoje nós temos o maior problema de manutenção da cidade é a árvore. Hoje as árvores têm sido um dos maiores problemas na manutenção da cidade. Na verdade, esse é um problema histórico, a gente tem que entender todo esse processo ao longo dos anos, né? A gente tem hoje um passivo, na verdade, a gente pode falar assim, cerca de 80 mil árvores, né? Se a gente pensar, por exemplo, no patrimônio arbóreo. Né? O patrimônio porque as árvores têm várias funções, né? Acho que para a gente falar até dos problemas antigos, né, com as novas soluções, esse é um dos pilares da gestão atual do prefeito Felício, que é a questão da inovação. Então, já trazendo inovação para tratar um problema antigo. E o que envolve esse problema antigo? Primeiro, árvores inadequadas, muitas vezes, nem sempre, né, mas muitas árvores inadequadas em calçada, que não deveriam ter sido plantadas ali. Outras árvores tiveram corte excessivo de raiz e fica mais exposto, uma série de coisas. Mas é importante, antes de falar disso, Roberto, queria falar da questão da importância da arborização urbana. A arborização urbana está ligada à saúde da população, qualidade de vida. A boa arborização que nós estamos, né, num trabalho coletivo, envolvendo várias secretarias, construindo ou reconstruindo. Então, a gente tem no patrimônio arbóreo cerca de 80 mil árvores, questão da sombra,
de diminuir a temperatura, né, por conta do asfalto que esquenta também, o sombreamento é importante. A questão da retenção da água quando cai a chuva, se tiver um canteirinho, importante para a árvore também, infiltra a água, evita de alagar logo ali. Barreira de som, né, você tem uma cortina de árvores, então você fica menos incomodado no seu apartamento, na sua casa, com ruído, que ela barra ruído, barra poluição. Então, ainda que pareça chovendo molhado, a gente tem coisas que talvez não perceba, né? Uma árvore ou uma boa arborização, ela vai ter o que? Passarinhos, lagartixas, bichinhos que comem inclusive pernilongos. Você tem um equilíbrio ambiental, e isso já tem estudos da Universidade Federal em Minas lá que mostra que lugares bem arborizados a incidência de dengue tem uma correlação menor. Olha que interessante, porque você tem mais predadores de mosquitos, né? Então, a arborização é fundamental para a qualidade de vida e saúde das pessoas. E a gente, assim como as ciclovias e todo esse processo de reposição, né? A gente tem trabalhado bastante, falando agora na questão que você colocou, da manutenção das árvores na cidade. Bom, para velhos problemas, novas soluções. Então, a gente fez um contrato de gestão do patrimônio arbóreo em São José dos Campos, contratando especialistas para fazer todo o inventário da arborização de São José, das árvores. Imagina o seguinte, você vai no médico, você tem lá um prontuário. A ideia é que em São José, num clique na palma da mão, num software, num aplicativo, você clica na árvore e sabe lá se ela já foi podada, quando ela foi plantada, se possível identificar, uma série de instruções, informações importantes para você fazer uma boa gestão. É trazer a tecnologia, que é um marco de São José dos Campos, para dentro da gestão da arborização urbana. Então tem todo um coletivo dentro da prefeitura, de especialistas, Departamento de Parques e Áreas Verdes, através de Andréa Sandfeld e outros profissionais, construindo isso, né, inclusive com outras secretarias. Essa nova gestão do patrimônio arbóreo traz toda essa inovação, e agora está numa fase, nos próximos, são 5 meses intensos aí, de inventariar aquelas árvores que já têm pedidos de expressão ou pedidos de poda. Quem está nos ouvindo certamente tem lá, né? Vamos ser bem francos, né? Alguns aí talvez, puxa, eu pedi há muito tempo para verificar uma árvore, não foi verificada se ela precisa ser cortada, podada. Enfim, todo esse passivo, nós estamos numa fase de transição. Vai demorar um pouquinho, mas em alguns meses nós passaremos para uma outra fase. Uma fase que a gente vai ter na palma da mão, começar a ter o controle e um planejamento da arborização. Uma árvore bem plantada, ela tem raiz pivotante, uma raiz vai para baixo. E poucas que vão para o lado, mais fininhas. Então tem uma espécie adequada. Também isso faz parte de uma estratégia de adquirir árvores para reposição, fazer manejo, né? Por exemplo, jambolão é uma árvore que tem em vários lugares da cidade. Ela não é adequada para calçada. Não é legal plantar frutíferas em calçada. Nós temos um projeto chamado Pomares Nativos Educativos, né? A educação ambiental é a área que eu estou mais atuando agora, e esse projeto envolve a difusão em São José dos Campos de pomares de frutíferas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, que são os biomas joseenses. Então nós já temos 14 pomares em vários locais da cidade, né? Então, plantado de um ano para cá, mais ou menos. Então a gente tem uma perspectiva de logo as crianças conhecerem a pitanga e a jabuticaba, que a gente conhece, mas também o araçá, né, o cambucá, cambuci, o vaia, grumichama, cereja do Rio Grande, ou quanto nome diferente. Tem outras regiões. Os nossos avós conheciam, a gente perdeu contato, né? Então, uma coisa também que muitos, né, reclamam, né, porque o pessoal quer que as coisas realizam rapidamente, né, ele tem um problema lá com a árvore e tudo. Antigamente não existia lei, não existia norma para plantação, para supressão de árvore, né, não existia nada disso. Hoje nós já temos uma lei aí que vem preservar tudo isso, que vem regular tudo isso, né? Sim, a Lei 5097, inclusive, está sendo revisada, né, vai ser feita uma lei de arborização mais modernizada ainda, para a gente ter o que a gente chama de manejo da arborização urbana. Uma forma de disciplinar, né, as supressões, os replantios. Hoje, por exemplo, uma obra de interesse público que tem que fazer, né, a gente às vezes tem que suprimir alguma árvore. Então, para cada árvore suprimida, são 10 árvores que a gente planta, ou 25, ou até 35, dependendo da quantidade. Então, é uma compensação, o nome já diz, é melhorar ambientalmente, né? Então, para você, essa dinâmica de crescimento da cidade, a gente trabalhou muito, Roberto, isso toda a prefeitura, né? Tanto na construção do plano diretor, quanto da nova lei de uso e ocupação do solo, zoneamento, na questão de trazer esses elementos de sustentabilidade para dentro desses planos, né? Que são fundamentais para
cidade de São José que a gente quer nos próximos anos. Então, lá você encontra a questão de valorização da arborização e de série de questões ligadas ao meio ambiente. Por isso que é importante a base legal, né, da gente ter, e São José é diferenciado um pouco nisso já, a gente compensa mais árvores do que geralmente o Estado pede, e a gente tem avançado cada vez mais com essas inovações. Outro pilar da gestão atual é a simplificação. Então, isso de ter na palma da mão, no futuro próximo, a gestão da arborização é uma forma de simplificar, de poder planejar com eficiência e a gente chegar num estágio em que a gente vai ter o quê? Em cada bairro, cada região, a programação da vistoria da árvore, de uma poda ou outra, né? Poda feita com critério, né? Antigamente se fazia muita poda. Porque hoje nós vemos aí que o sistema de podas que já vem de há muito tempo, né? Nós estamos hoje, agora há pouco acabamos de olhar uma árvore ali, eles cortaram só de um lado, não cortaram do outro. Então esse critério também já está sendo corrigido, né? A gente chama de programa Saúde das Árvores. Né? Por que não programa de manutenção de árvores? Porque a árvore é um ser vivo. E sendo um ser vivo, a gente tem que trabalhar com ela com saúde, né? Programa Saúde das Árvores. Então, por exemplo, tem um manual de poda que nós agora no departamento desenvolvemos junto com parceiros lá, que orienta melhor a forma de fazer a poda da árvore, para que ela não venha apodrecer. Porque o problema da poda é que as empresas são terceirizadas também, né, para fazer a poda. Isso, então inclusive na nova lei que você bem falou, é importante estar lá, né, que toda empresa ou profissional que vai fazer a poda seja certificado pela norma ABNT. Existe uma norma que orienta a fazer a poda segura, a poda técnica, aquela que vai não prejudicar a árvore, mas vai atender a necessidade. E também um outro conceito, Roberto, que é muito importante. A árvore, ela relaciona com o ambiente construído, prédios, calçadas. O princípio básico é adaptar o ambiente construído para preservar a árvore. Né? Não sendo possível, a gente tem que interferir em alguma poda, alguma coisa com a árvore. Mas o ideal, por exemplo, é melhorar o quadrado em volta da árvore, né? Aquele quadrante, né? Aquele recorte para evitar de levantar a calçada. Né? Em alguns casos a árvore ainda é quadra, mas complicada. Né? Os recuos ali, aquele quadrado, aquela parte de drenagem. Né? Assim como a fiação, a gente tem que trabalhar com bandeirantes, com ADP bandeirantes concessionários, no sentido de colocar a fiação compacta. Né? Tem uma fiação que são 3 fios separados. E tem aquela que é um fio enroladinho. Aquele dá para você conduzir a árvore sem problema de gerar queda de energia e sem maiores conflitos. Então é importante avançar nessas várias linhas também, de entender que a árvore tem um papel fundamental na cidade e que aí é preciso também adaptar o ambiente construído para preservá-lo. A EDP, ela não desenvolve poda de árvore, a função dela é fazer a poda de árvore. Ela só faz a poda naquele local que está com fios entrelaçados, que está correndo risco, né, trazendo risco para alta tensão, não é isso? Por lei e por segurança também, quem pode intervir em algum contato com fiação elétrica são profissionais habilitados da concessionária de energia elétrica. Então ela tem a obrigação sim de fazer a manutenção e a condução dessas árvores em relação à fiação. E eles têm, inclusive, um manual técnico com esse antigo que orienta como fazer uma poda que não agrida muito a arborização. Não pode ser uma poda que a árvore fica aberta assim. É uma poda que fica um pequeno espaço para a árvore passar a fiação. Isso é uma poda técnica, né? Nem sempre acontece, por isso a gente tem tido bastante conversa com a EDP e tem trabalhado com os funcionários no sentido de avançar nesse sentido. Né? E nós vemos que a EDP parece que não acompanha, viu? Na última semana nós fomos obrigados a trazer aqui uma nota muito baixa para ela, nota 0 aqui para a EDP Bandeirante, porque ela não tem acompanhado. A reclamação está sendo muito grande em toda a cidade. Porque tem um passivo muito grande de pedidos de poda, e tem questões de como fazer essa poda. Então, tudo isso está dentro desse planejamento, dessa nova gestão da arborização urbana. Já fizemos 2 reuniões com a EDP Bandeirantes, vamos fazer novas, para a gente sair de uma situação que é um passado, entendeu, Roberto? A gente está virando uma página, e isso é importante falar com a comunidade, né? Porque a gente recebe muito pedido de corte de árvore de poda e poucos de plantio. Por quê? Até numa experiência recente na Semana do Meio Ambiente, conversando com uma munícipe num evento de plantio, ela falou, árvore estourando calçada, árvore isso. Eu falei, entendo, minha senhora. Nós temos um passado que era assim. Agora a gente está plantando árvores que não estouram calçada, que é adequadas para colocar perto de fio, todo esse critério. Então a gente tem uma equipe agora para uma nova gestão de arborização, e ela mesma disse, nossa, sabe que a gente está traumatizado com a arborização?
Então, mas justamente por quê? Porque não existia uma norma, não existia regra, não existia nada. Existia o cidadão, ele podia plantar, ele podia podar, ele podia remover, ele podia fazer o que quisesse. Hoje tem normas, tem leis. Sim, inclusive a gente, né, dentro do trabalho que eu estou envolvido agora, educação ambiental, é chamar essas pessoas interessadas para plantio, para participar e fazer com a prefeitura. Por quê? Antigamente, em todas as cidades, hoje não se faz mais isso, se distribuíam mudas de árvores. Nossa, aí a pessoa plantava uma abacateira embaixo do fio, plantava uma árvore, às vezes pequena, num lugar que caberia um pouquinho maior, enfim, tinha uma série de problemas. Então, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né, eu me filiei já há alguns anos, ela sempre traz profissionais, pesquisadores de universidades que estudam arborização urbana. Então, os critérios da SBAU, a Sociedade Brasileira de Arborização, já falam que a gente deve o quê? Ter uma listagem de espécies adequadas para plantio e o porte da árvore também, já uma muda grande, de 2 metros e pouco, para ela ter uma resistência na calçada. A calçada é muito difícil para a árvore sobreviver, ela tem que ter uma muda grande já ali plantada. E todo esse critério de trazer a comunidade para fazer juntos. Né? A ideia é a gente fazer, também é outro refrão da gestão atual, né? Fazer do jeito certo. Então a gente tem convocado, e isso é importante, os voluntários fazerem, se mandar árvore ao longo do ano, em vários eventos, o plantio junto com a prefeitura. Mas sob supervisão. Sob supervisão. Porque daí a gente faz de uma forma que não vai estourar a calçada, né? Tem que cortar lá e deixar um espaço razoável para a árvore, a espécie certa, né? Os insumos, enfim, e a gente consegue uma arborização muito boa e o melhor, com educação ambiental, com conscientização da população. Os problemas já existem. Então, onde já existe o problema, ele precisa ter a solução para o problema. O munícipe jamais deve cortar a sua árvore, a árvore que está na frente da sua casa. Sim, não pode, porque a árvore no passeio público, ela se transformou numa árvore pública. Né? Ainda que tenha seres do pai, o avô que plantou, né, a própria pessoa, ela é uma árvore em área pública, precisa de autorização. Né, e a autorização, muita gente sabe, é difícil de autorizar corte de árvores, e não autoriza fácil, porque tem que ter um critério técnico mesmo. Laudo, né? Um laudo de um técnico. Né? Então, às vezes, também, eu falo assim, dá para comparar o laudista de árvores com o médico. Quando a gente vai ao médico, o médico analisa a gente e verifica se a gente tem algum problema, né? Ou se a gente leva o filho, vai dizer, né? Se está machucado o dedo, se tem para um remédio, se tem que cortar o dedo, não sou eu que chego lá e falo, corta o dedo do meu filho, né? E hoje a arborização, por contrário, a pessoa fala, quer que corte a raiz, quer que corte isso, e isso realmente é complicado. O engenheiro que vai. O engenheiro que avalia. Para ter ideia, Roberto, para cortar um pedaço de raiz de árvore, tem que estar 10 vezes mais distante o corte do que o tronco, que o diâmetro, né? A largura do tronco. Então é difícil cortar a raiz de árvore, é uma excepcionalidade. Fiquei sabendo que já está proibido agora cortar a raiz. Até pode, mas é muito difícil, tem que estar bem distante do tronco, que desestabiliza. O que dá estabilidade para a árvore, para não cair, são as raízes. Né? Então tudo isso está nesse pacote, desse jeito de fazer certo, nessa nova gestão da arborização urbana que a Prefeitura de São José está implantando. E os açudes, as nascentes, como é que está esse trabalho também? Você acompanha esse trabalho? Sim, como estou na educação ambiental agora, né, esqueci de mencionar, a gente tem já um projeto muito bacana de nascentes na área urbana, são 33 nascentes. É bom frisar que a equipe de educação ambiental, junto com escolas, é um projeto referência de São José para o Brasil, pelo menos para o Brasil, porque é muito bom. São vários anos, né? Desde 2006 se fazem esses projetos de recuperação de nascentes urbanas, com as crianças participando. Elas fazem vídeos, né? Tem uns concursos de vídeo sobre as nascentes. É transformador. Tanto é que as escolas, mesmo quando uma gestão ou outra não está muito engajada na questão do projeto nascentes, elas fazem acontecer e continuam usando a nascente para educação ambiental, para as crianças conhecerem de onde vem a água, né? Esse é a menina dos olhos, vamos dizer assim, da educação ambiental de São José dos Campos. E essa gestão a gente tem investido bastante nesse programa, né? Já teve o ano passado, agora em novembro vai ter de novo, essa celebração com as crianças que cuidam das nascentes. Tem tido uma conscientização também, né? Um serviço assim, de conscientização nesse sentido. Muito grande, porque na área urbana, e aí entra o projeto também dos pomares nativos educativos, a gente precisa trabalhar a educação ambiental para a gente, né, a população toda, conhecer o que é o bioma cerrado, o que é a Mata Atlântica, para não olhar aquele mato, fala matagal aí, não, é aquela Mata Atlântica, tem que preservar, já conhece as frutas, vai conhecer as frutas que saem de lá também, né? Mesma coisa o bioma cerrado, fala, nossa, é um pasto, isso é largado? Não, um cerrado, ele é diferente, né? São José dos Campos tem o nome São José dos Campos por conta do campus cerrado daqui. Então é muito bonita essa história, São José, ligada à questão ambiental, né?
Então a gente está muito entusiasmado, né, com esse momento novo da gestão da arborização urbana. E São José dos Campos é privilegiada, né? Fala a verdade. São José dos Campos é uma cidade privilegiada de áreas verdes, né? Eu tive, pela minha vida profissional, já morei em várias cidades, né? Cruzeiro, Guaratinguetá, Indaiatuba, Campinas, Jundiaí, Sumaré, Salvador, várias cidades muito boas também, né? Mas como também diz outro refrão, né? Bom mesmo morar em São José, né? São José realmente é um encanto de cidade pela estrutura que tem, pelas histórico de gestões aí, né? Pública, né? Investimento. E hoje, principalmente, com uma gestão muito afinca em relação ao recurso público, com a seriedade e investindo cada vez mais em bons resultados da cidade. Então é gostoso, a gente tem encontrado muita gente, eu viajo muito, eu uso um aplicativo de caronas, né? Então conheço muita gente que estava trabalhando em São José há pouco tempo, comentando da cidade, né? Que foi a mesma impressão que eu tive. A cidade, né, até que eu contei para o Minoro, né, secretário, né? Os elogios fizeram da limpeza da cidade, né? O pessoal da SMC trabalha diariamente, é a coisa. Consegui recuperar a cidade. E aí os vários parques, né? E a gente tem avançado também nessa questão de melhorar cada vez mais a questão ambiental. Certo, então nós estamos aqui conversando com o engenheiro Ronaldo Madureira. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Esse cenário dessa semana aí, o que você me diz desse cenário dessa semana aí? Dessas queimadas, desse desmatamento? Tá bom. Eu pensei que você ia me deixar fora dessa discussão aí, né? Não, mas é simples. É muito tranquilo falar, sabe? Nós não vivemos sem um meio ambiente saudável. E a economia também não sobrevive sem a preservação ambiental. Nada, né? Então é muito importante zelar pelo patrimônio ambiental. E Brasil tem esse diferencial. Eu vi um debate e tinha uma pessoa do agronegócio falando isso. Que é muito importante entender a percepção das pessoas sobre o meio ambiente no mundo todo. Então os países compram no Brasil e podem deixar de comprar em algum momento se começar a achar que aqui não está se preservando o meio ambiente, né? Ou se não estiver... Critérios, né? Critérios. Então, mesmo para aqueles que não tenham a compreensão da importância ambiental, né? Por exemplo, a mata, né, que nós temos lá na Amazônia, a gente tem os famosos rios voadores. Já ouviu falar em rios voadores? O vapor de água daquelas florestas toda, ele vem acompanhando os Andes e entra na região sudeste e chove aqui. Tanto é que veio um tanto de cinza recentemente. Mas vem muita água, muita chuva. Então é importante até para o Sudeste, isso falando em escala nacional, sem falar internacional. O Sudeste, questão da segurança hídrica, a preservação da Amazônia. E é importante, inclusive, para quem investe, para o empresário que produz aqui na região Sudeste também. Então é tudo interligado. A natureza não tem essa coisa de aqui é o meu estado, aqui é o seu. As relações diplomáticas. Isso. E a natureza ela extrapola as fronteiras, né? Então, fundamental é preservar a Amazônia. Eu acho assim, lá tem questão criminal, né? Grileiros, tem questão do madeireiro legal que corta madeira sem autorização, sem compensação, tem a questão da mineração irregular, né? Aí tem a questão, a pessoa fala dos índios. O índio isolado mesmo, aquela tribo lá que tem a cultura dele, há que se respeitar muito, porque ele é um cuidador da floresta. Nós não precisamos pagar e colocar, não precisaríamos pagar e colocar tanta gente para fiscalizar uma floresta, e os índios estão lá já fazendo isso, e uma relação milenar cultural deles de viver em harmonia com a natureza. Porque a gente entra na linha, mas eles estão na situação lá, né? Tem que trazê-los para a vida civilização. Não, é a cultura deles, né? E eles têm um papel de preservar a natureza para uso fruto de todos nós. Mas, enfim, é uma questão que eu acho que tem que se tomar muito cuidado, porque o discurso, né, polarizado, hoje a gente sempre fala, viu, Roberto? Existe uma polarização. Nós temos que fazer o diálogo da paz, né? A comunicação não violenta. Entender os pontos de vista. Mas isso é importante hoje, exatamente, está muito polarizado, né? Aqueles contra, gente que fala sem conhecimento de causa também do outro lado, e aí fica uma polarização. E a sensatez é o principal nesse momento, de compreender que todos se opõem de vista e compreender. A hora que entender que a floresta é boa para todos os lados, para quem quer produzir e vender para o resto do mundo, tem que preservar a floresta, na imagem dele vão fechar a fronteira de venda também para a gente, né? Então é esse contexto que ele colocar, e além de entender
esse problema na Amazônia e colocar um ponto de vista importante para a gente refletir e se posicionar, né, em relação à sua preservação, temos que ser atitudinais. A educação ambiental é, acima de tudo, uma atitude. Então, no dia a dia da gente, no nosso bairro, na nossa comunidade, como eu posso melhorar a condição ambiental aqui? Eu ajudando a plantar com a prefeitura. Começa com você, né? Vamos fazer. Começa com você, da sua família, na redondeza. Fica convite aqui para os ouvintes, teleouvintes, né? Da gente ver áreas na cidade pública que a gente possa fazer pomar, né? Juntos. Que bom, né? Antigamente subia hortas comunitárias, tem um projeto, é bom, você colocou bem, né? Tem o falar aqui do Jonas, da Elisa, o Luciano, pessoal de educação ambiental, semanalmente estão fazendo hortas pela cidade toda, especialmente nas escolas. Que bom. E o encantamento das crianças em ter contato com a terra. Porque houve fim dos quintais, né? Não temos quintais mais. Nós temos que resgatar um pouco essa cultura que era saudável, né? Colher alguma coisa que você plantou, subir no pé de fruta, e tudo isso está relacionado com esses programas. No meu prédio tem uma horta comunitária. Foi implantada uma horta comunitária no prédio. É na São João, não? Não, aqui no Jardim Satélite. Ah, maravilha, parabéns. Quero conhecer. E convidar todos a estarem também buscando esse tipo de solução com a gente, para a gente avançar na agricultura urbana, que é produzir de forma harmoniosa, em paz, dentro da cidade também. Quem tiver quintal, quem não tiver, a gente vê escola, uma área pública que seja área verde para a gente plantar, né? Vamos juntos nessa reconstrução de uma cidade cada vez mais central. Você queria destacar? Gostaria de... Além desse convite, agradecer, né? Além do convite para a população para nos chamar nesses movimentos comunitários aí de arborizar a cidade, né? De forma criteriosa e técnica. A gente também, eu queria deixar aqui o agradecimento pelo convite, que é importantíssimo esse diálogo com a comunidade para a gente avançar na educação ambiental. E eu gostaria muito de contar com a sua presença sempre aqui. Sempre que possível, você está aqui conosco para nos ajudar a esclarecer muitas coisas para os nossos ouvintes e telespectadores. Será um prazer. E agora eu convido você a participar conosco, continuar conosco aqui, que nós vamos ter um momento muito especial, que é o Momento com Deus. Vamos para os nossos comerciais. Você quer sempre o melhor beijo, o abraço mais gostoso, o sorriso mais bonito. E na hora de escolher o melhor leite para sua família, não poderia ser diferente. Escolhe leite pasteurizado Cooper, mais saboroso, mais fresco e rico em nutrientes. E é pensando na sua família que há 82 anos buscamos levar qualidade e carinho para a sua mesa. Você encontra nossos produtos nos melhores pontos de venda, ou se preferir através do serviço domiciliar Cooper. Cooper, sua família merece o melhor. Pensando em um melhor atendimento e conforto para os seus cooperados, o posto de atendimento Cicobi Crecem Satélite passa a atender dentro do espaço Andrômeda. Em um posto mais amplo e moderno, o novo espaço oferece total acessibilidade para você continuar aproveitando o melhor dos serviços da cooperativa que realiza os sonhos de seus cooperados há mais de 30 anos. Venha nos conhecer. Avenida Andrômeda 693, sobre loja Jardim Satélite, em São José dos Campos. Cicobi Crecem. Faça parte. Roberto Matias, a hora da verdade. Momento com Deus. Agora, um momento muito importante desta programação. Já tivemos vários esclarecimentos aqui com relação à natureza. Já também foi exposto aqui o problema que a natureza está enfrentando, especialmente partindo do Brasil para toda a nação, para todo mundo. Mas agora, se você tiver um tempinho, pare um pouquinho. Pare um pouquinho para nós ouvirmos aqui o que Deus tem para a nossa vida aqui, para nos alimentar durante toda essa semana. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Se você tem um tempinho, pare um pouquinho. Nós questionamos muito sobre tempo. Falamos sobre a natureza, mas também sobre o tempo. Muitas vezes, ou todas as vezes, você acorda pela manhã, toma o seu cafezinho da manhã, vai para o trabalho, quando retorna,
No trabalho, quando você vê, já chegou o momento do almoço, daqui a pouco, o fim do expediente, e você olha para o relógio e pensa um pouquinho na tua vida e fala: meu Deus, eu não consegui resolver nem 50% da minha agenda hoje. E aí você começa a murmurar, você começa a reclamar, fala: mas Deus, não é possível, não vou conseguir resolver os meus problemas. É para você mesmo que Deus quer falar agora. Sabe por que isso tem ocorrido na tua vida? Você sabe por que Deus tem feito isso? É porque Ele está abreviando o tempo. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre isto, sobre essa condição. Você olha para o tempo e olha pela manhã, daqui a pouco olha para a tarde, daqui a pouco olha para a noite e o seu dia já foi. Mas não reclame mais não. Não murmure diante de Deus por isso não. Sabe por quê? Porque isso tem ocorrido porque tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que pensa em você em todos os detalhes. Tem um Deus que te criou. Tem um Deus que criou toda esta natureza. E Ele, no seu livro, que Ele deixou a sua palavra, né, deixou a Bíblia, Ele se revela a nós através da Bíblia, através da palavra. E lá na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 22, ele diz assim, ó: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Sabe por que Ele abreviou o tempo? Por que Ele tem abreviado o tempo? Porque Ele te ama. Ele te ama muito, muito mais do que você imagina. Quando você entra numa luta, você não é o maior interessado na tua vitória. O maior interessado na sua vitória é o nosso Deus Todo-Poderoso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse capítulo 24 de Mateus, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, pronunciando um dos sermões mais importantes para os cristãos hoje, que é o sermão profético, conhecido também como Sermão da Montanha. E ele fala de acontecimentos importantes antes de sua segunda vinda a este mundo. Nós lemos que haveria uma grande tribulação, o qual nunca houve, entre aspas, e nem jamais haverá. Podemos ter a certeza de que se passarmos por essa grande tribulação e formos vitoriosos, o próprio Deus nos dirá naquele grande dia: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muitos não conseguiram contemplar o que você está contemplando hoje. Muitos que tiveram esta promessa não puderam contemplar o que você tem contemplado hoje. Mas o hoje para você é muito importante. O hoje para você é muito importante porque hoje pela manhã, quando você se despertou, não foi o despertador que te despertou. O despertador tocou. Mas muitos que foram para o leito, na mesma hora que você foi ontem, ou foram um pouquinho antes do que você foi deitar, ou foram um pouquinho depois do que você foi deitar, o despertador tocou na casa dele. Mas ele não se despertou. Este que te ama, este que tem falado para você, este que tem cuidado da tua vida até este momento e há de continuar cuidando, porque nem você tem o poder de impedi-lo, porque ele já se destinou a te dar uma vida vitoriosa. Este Deus está falando contigo agora, independentemente das circunstâncias que você se encontra,
independentemente das adversidades que você tem encontrado, tem passado no decorrer da sua vida, independentemente do desemprego que tem assolado a tua casa, do espírito de confusão que muitas vezes reina na tua casa, do espírito de enfermidade que tem acometido seus entes queridos. Eu quero dizer para você que tem alguém que está vendo tudo isso. Você não está só. Você jamais estará só. Muitas vezes nós temos a impressão de que nós estamos só. Sabe que muitas vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Parece que todo mundo me abandonou. Não é? Chega um momento que parece que todo mundo te abandonou, não parece? Mas naquele momento, tem alguém que está cuidando de você. Tem alguém que nunca vai te esquecer. Alguém que nunca vai te deixar só. Alguém que, lá no Salmo, um Salmo talvez até muito incompreendido, muito conhecido e pouco compreendido, que é o Salmo 23, que é o mais conhecido da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele fala que o Senhor é o pastor dele, só do Senhor ser o seu pastor, de ser o meu pastor, eu já sou vencedor. Muitos colocam, mudam a acentuação de uma frase. Nós pegamos ali aquela frase, o Senhor é meu pastor, não é e nada, ele não colocou o e. Ele pode abrir a palavra de Deus aí, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Mas o que ele quer dizer, a primeira coisa mais importante é o Senhor ser o seu pastor. É você colocar o Senhor no lugar que ele tem na sua vida. Você não pode colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Mas como? Não, sabe por quê? Porque o primeiro lugar, ele corre o risco de passar para o segundo, de passar para o terceiro, de passar para o quarto, de passar para o quinto lugar. Muitos já tiveram a mulher como primeiro lugar na vida. E que hoje, infelizmente, aquela mulher já não está mais no primeiro lugar na vida dele. E vice-versa. Você, a partir de hoje, eu quero te dar um conselho. Quando o Senhor fala, o Senhor é meu pastor, ele fala, o importante é ter o Senhor como, não o primeiro na tua vida, mas como o único na tua vida. Porque a segunda parte da frase, ela fala, nada me faltará. Se você tiver o Senhor Deus como tudo na tua vida, como o único na tua vida, a consequência é que nada faltará a você. Nada. Mas quando eu coloco também nada me faltará, eu coloco só um lado. A moeda tem dois lados. O Senhor venceu. O Senhor Jesus venceu na cruz. Mas ele passou por lutas. Ele passou por tribulações. E ele tem nos revelado na própria palavra, a profecia que vem diretamente dele, que no mundo passais, no mundo tereis aflições. Mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo, meu filho. Tendes bom ânimo, minha filha. Porque eu venci o mundo. E você também vencerá o mundo. Mas não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Eu tenho prometido que nada te faltará. Mas não faltará alegria, mas também pode não faltar tristeza. Não faltará bonança, mas também pode não faltar escassez. Mas em todas as situações, meu filho, em todas as situações, minha filha, eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Assim diz o nosso Deus. Nunca. Creia nisso. Toma posse dessa vitória. O Senhor te criou. O Senhor não te criou para você ser um fracassado. O Senhor te criou para você ser mais do que vencedor. Agora as lutas, as atribulações, as lutas do dia a dia, tudo aquilo que muitas vezes nós mesmos plantamos, né? Nós mesmos somos culpados de muitas coisas que acontecem na nossa vida. E o Senhor muitas vezes permite que muitas vezes aconteça alguma coisa na nossa vida, justamente sabe por quê? Para o nosso crescimento. Nós crescemos muito nos momentos de luta. Nós crescemos muito no momento de adversidade. Nós crescemos muito nos momentos de incompreensão.
Nós crescemos muito naqueles momentos que nós precisamos ser tratados. E muitas vezes as coisas acontecem com a tua vida porque você precisa ser tratado. Você precisa crescer. Você precisa estar na presença deste Deus. Você não pode se separar dele. Muitas vezes nós olhamos para as situações e nós esmorecemos. Nós saímos da presença deste Deus. E o Senhor te chama a estar na presença dele. Então, quando você olhar para o tempo, a partir de hoje, e ver que realmente você muitas vezes não conseguiu cumprir a sua agenda, muitas vezes você não cumpriu, muitas vezes não deu tempo nem de até certos negócios que você esperava e não deu certo. Mas ele não pode não ter dado certo naquele momento, porque naquele momento não era o momento exato para ele, porque o Senhor tem todo o controle da sua vida. O Senhor tem todo o controle da tua vida, Ele sabe tudo o que está passando com você. Muitas vezes nós tentamos enganar a mulher, tentamos enganar o marido, tentamos enganar o namorado, tentamos enganar o colega de trabalho, tentamos enganar o nosso chefe, mas eu quero dizer que para este Deus, nós não temos como enganar a Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o amor dele é muito grande. O amor dele pela tua vida é muito grande. Você é menina dos olhos dele. Sabe o que significa ser menina dos olhos? Sabe o que é ser menina dos olhos? Menina dos olhos é o seguinte, a menina dos olhos é aquela partezinha ali do olho, aquela parte mais sensível dos olhos. E sempre porta de negócio, mas que eles sejam fiéis no pouco, para que o Senhor possa colocá-los sobre o necessário. Senhor, cuida deles. Cuida, Senhor, e ser com eles, ser com a nossa família, ser com cada família representada aqui neste lugar. Roberto Matias. Amém. Amém. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, só Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência, ardente louvor. Eu vivo somente na luz, pela bondade do meu Salvador. Agora